Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos falar aqui agora a respeito de angelologia. Nós estamos gravando esse vídeo para a FAESP, aqui em extensão em Caieiras, setor 25 do Ministério do Belém. Então, nós vamos falar agora a respeito sobre a doutrina dos anjos, a angelologia. E nessa primeira aula, nesse primeiro vídeo, nós vamos falar apenas um resumo do que nós vamos tratar a respeito dessa matéria. Então, eu quero aqui comentar com os irmãos só uma rápida passagem sobre o livro, sobre os capítulos, sobre os temas na qual nós vamos tratar. Então, é importante para que os irmãos possam assistir esse primeiro vídeo e depois eu vou deixar um outro vídeo, de um vídeo que eu já havia gravado a respeito de angelologia. Depois eu vou compartilhar isso como material complementar, indicar esse vídeo para que os irmãos possam assistir, tá bom? Então nós vamos fazer uma visão geral aqui do livro na qual nós vamos estudar, angelologia, matéria na qual está sendo estudada. Então vamos começar aqui no capítulo número 1, aqui no índice do livro, vai falar sobre os prolegômenos, o estudo dos anjos e os anjos na visão de outras culturas. É claro, só dando um panorama aqui geral a respeito desse assunto, nós vamos falar tudo a respeito sobre os anjos, E é bem verdade que se nós formos parar para observar que em outras culturas também existe a crença em anjos, existe essa falácia, os falatórios, os comentários que tem sobre a aparição de anjos, sobre a ação de anjos em outras culturas também. Mas destacando na nossa cultura cristã, e por que não dizer judaico-cristã, porque isso surgiu assim, nós vemos biblicamente que os anjos eles são reais e eles podem aparecer em qualquer momento, amando de Deus, por que não assim dizer, Então a doutrina dos anjos na história do cristianismo, é bem verdade que isso começou no judaísmo, mas nós vemos a presença de anjos já ali no Novo Testamento, e por que não dizer ali a partir de Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo também recebeu avisos, mensagens. Ali também nós vemos nos evangelhos também anjos aparecendo, anjos servindo a Jesus no deserto. Então nós vamos falar esse tema que é muito bom, muito legal de se aprender, muito importante para a teologia, A existência dos anjos é uma verdade de fé. Então algumas pessoas só acreditam que possam existir anjos e outras realmente sabem, já tiveram experiências e visões a respeito de anjos, O perigo do culto aos anjos, o apóstolo Paulo vai comentar a respeito desse assunto, Nós vamos gravar o próximo vídeo já falando desse capítulo número 1, e ele vai falar a respeito de culto aos anjos, Colossenses está escrito a respeito desse assunto, uma rápida passagem também ali em Coríntios, e outras cartas paulinas que vão tratar a respeito desse assunto, a respeito do culto aos anjos, Tenho certeza que você já ouviu falar a respeito desse assunto, porque tem pessoas que idolatram os anjos, até mesmo nas pregações, quando citam que há anjos presentes, as pessoas se manifestam, aonde que na verdade deveriam se manifestar realmente somente pela palavra, e pela adoração ao Senhor. Então, também sobre o lugar da doutrina, o lugar da doutrina dos anjos, que é justamente isso que nós estamos tratando. Na teologia, ele cabe esse espaço, tem o espaço da doutrina da angelologia. Se faz necessário estudar a respeito desse assunto para que, primeiro, que nós estejamos vacinados a respeito do assunto e, segundo, para que nós não caiamos em contradições também alguma a respeito sobre anjos. Então, o primeiro capítulo ele vai falar a respeito desse assunto e o capítulo 2 ele também vai começar falando sobre a etimologia de Malar. E esse nome Malar no Antigo Testamento seria Malar Yavé, que é a manifestação do anjo do Senhor, a teofania, a aparição da segunda pessoa da Trindade, Então, algumas pessoas até comentam que seria o próprio Cristo aparecendo ali, de forma espiritual, mas transcendendo para o físico. Eu vou comentar isso mais para frente nos vídeos específicos dos capítulos, Agora nós só estamos tendo uma visão panorâmica, mas é o anjo do Senhor. Quando você lê no Antigo Testamento está escrito anjo do Senhor, ele está falando a respeito desse assunto,
Nomenclatura, função dos anjos no Antigo Testamento. Nós sabemos que os anjos serviam, enviavam mensagens, até mesmo tinha ações de destruir. Por exemplo, nós temos um texto muito interessante que é Livro dos Reis, né, no capítulo 19, verso 35, que fala que um anjo só matou 185 mil pessoas. Então, os anjos são enviados por Deus e eles fazem conforme a ordem que Deus determinar, né? Pare, eles exatamente param, guarda sua espada na bainha, eles guardam também. Então, eles são extremamente obedientes à voz de Deus, né? Nós temos também aqui funções gerais, a função típica dos anjos do Antigo Testamento, a enunciação do nascimento de Ismael pelo anjo do Senhor. Ele se encontrou com Agar, se encontrou com Gideão, ele passou também ali por Jacó, né, em Gênesis capítulo 32, e, né, com Sansão também, um exemplo que nós vamos falar aqui no capítulo número 2, e também considerações a respeito do encontro de Manoá e a sua mulher com Malá, né? Isso, fatos que aconteceram, apareceu o anjo do Senhor falando com esses homens de Deus, com essas pessoas, né? Então nós vemos que o anjo do Senhor já se manifestava no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, o anjo, ângelos que aparece, são realmente seres espirituais que aparecem no Novo Testamento para trazer uma mensagem, para anunciar algo, para fazer alguma tarefa em específico. Lembra que Daniel tem exemplos a respeito disso, que nas cartas paulinas tem a respeito disso, Apocalipse tem muito, que fala muito a respeito dos anjos. Então nós vamos brincar, se divertir a respeito desse assunto de anjos, né? No capítulo número 3, deixa eu passar aqui, nós vamos também comentar algumas coisas sobre a respeito desse assunto. Os anjos no livro do Novo Testamento, foi como eu já dei uma prévia aqui, né? No capítulo 3 nós vamos falar mais especificamente disso. As narrativas difíceis sobre os anjos do Novo Testamento, né? Algumas coisas difíceis de se entender, como no livro de Judas, né? O livro de Judas é um clássico, né? Anjo disputando a respeito do corpo de Moisés, isso deve ser lembrado também, comentado na aula de teologia, né? Nos evangelhos, nos escritos paulinos e Apocalipse, e depois vem a conclusão a respeito desse assunto. Então, do capítulo 1, 2 e 3 nós vemos a introdução a respeito desse assunto, no 2 nós vemos mais coisas específicas no Antigo Testamento, e no 3 coisas mais específicas ao Novo Testamento, ok? No capítulo 4 nós vamos falar sobre a origem dos anjos, né? Então nós voltamos agora a falar a respeito da origem, né? Do início a respeito desse assunto, né? Do começo dos anjos, a natureza deles, né? A essência deles, são seres espirituais. Os anjos são criaturas, o lugar da doutrina dos anjos, são incorpóreos fisicamente, né? Eles podem andar, voar em velocidade surpreendente, podem fazer coisas espirituais, aquilo que fisicamente não se pode fazer, né? E coisas que os físicos podem fazer também. Por exemplo, os anjos que apareceram em Gênesis 18 também comeram ali com Abraão, né? Então nós vemos exemplos clássicos, a visita dele na casa de Ló, as pessoas viram fisicamente quem são esses que estão na casa de Ló. Então são assuntos a serem abordados também. São seres imortais, numerosos, né? A Bíblia fala a respeito são milhares de milhares, Apocalipse capítulo 5 vai falar a respeito desse assunto. São dotados de personalidades e inteligência, são seres muito poderosos, né? Mais poderosos que os seres humanos, mas não como Deus, né? E são inferiores a Cristo. Hebreus capítulo 1 vai falar a respeito desse assunto, são inferiores ao nosso Senhor Jesus, né? Hierarquia dos anjos, né? Começa ali com arcanjos, né? Depois vem serafins, querubins e tronos, potestades, principados. Então tem várias categorias de anjos, né? Efésios capítulo 6 vai falar a respeito desse assunto, Isaías capítulo número 6, né? Gênesis lá no começo, querubim. Então cada um deles tem uma função específica, cada um deles foram designados para fazer uma tarefa em especial, né? E tem anjos com designações específicas, não estão, a Bíblia não fala, né? Pelo menos não menciona
qual é a categoria dele, mas ele está fazendo uma tarefa em específico. Nós vemos bastante isso em Apocalipse também, né? Então, a função dos anjos, né? Para que eles foram criados, o porquê, né? O motivo de os anjos terem sido criados, né? São seres que foram formados. E os anjos é a evangelização, né? Nós sabemos aquele versículo bem conhecido que fala que eles bem se atentam para a pregação do evangelho, né? Então esse é um ponto que vale nós comentarmos também. Então adentramos no capítulo número 5, né? Os anjos maus. É importante nós falarmos a respeito disso também. Quem são esses anjos? Como que aconteceu tudo isso, né? Então vale nós ressaltarmos a respeito desse assunto também. O resultado da queda, né, o que aconteceu com Lúcifer, portador de luz, que se tornou Satanás, né? Mas afinal, quem é Satanás? Quem são a terça parte, né? A natureza dos demônios, né? Teorias sobre os demônios que possam e surgiram também durante os séculos, né? Os demônios como espíritos são corpos de uma raça pré-adâmica, foram formados antes de Adão, né? Antes do primeiro ser humano formado, os anjos já existiam. Os demônios são meros nomes dados às enfermidades, né? Lembra que havia 18 anos que estava curvada, foi expulsado o demônio e ela se voltou a ereção, ficou reta novamente, né? As costas. Então, nós vemos aqui que algumas das enfermidades podem ser associadas a demônios, né? Jesus e os demônios, qual é a relação que existe entre isso, se é que existe relação ou não, nós vamos comentar a respeito desse assunto. A natureza espiritual, intelectual e moral dos demônios, falar sobre a moralidade dos demônios é muito importante, né? E as possessões demoníacas, será que existe isso? Ainda acontece isso? Quando foi a última vez que você viu alguém endemoniado, possesso por um demônio, um espírito maligno, né? Lembra lá do caso de Saul, que aconteceu quando Davi tocava sua harpa. Então acontece que os demônios eles estão ainda vivos e constantes ainda, né? Infelizmente, não na obra do Senhor, mas na obra de Satanás, né? De perseguir o povo de Deus, e também as suas artimanhas, né? O endemoniado gadareno, aquela casta de demônio, né? Na qual tem outras seitas por aí que falam que não existe esse negócio de jejum e oração, essa casta de demônio não sai, né? Mateus 17, 21. Então nós vemos que tem bastante assunto para ser tratado, né? E a conclusão que nós temos que falar a respeito desse assunto dos anjos maus. Então aí nós vemos que nós temos um bocado de assunto para ser tratado. Os anjos são um assunto, a respeito dos anjos é um assunto polêmico para ser tratado. É importante que nós venhamos a falar a respeito desse assunto dentro da igreja, né? Não somente na teologia, mas dentro da igreja, nos nossos estudos. Em tudo que ocorre no nosso derredor, é importante nós falarmos a respeito dos anjos também, porque eles são seres reais, eles existem, eles estão presentes, eles estão realmente presentes no meio de nós, talvez não visualmente, mas conforme Deus ordenar, com certeza um anjo estará à nossa disposição, conforme Hebreus capítulo 1 e o verso número 14. Então, os irmãos que antes de acompanhar o próximo vídeo, que é do primeiro capítulo, os irmãos já podem dar uma lida nesses versículos que foi citado, Isaías capítulo 14. Então tem bastante texto que nós podemos falar a respeito desse assunto dos anjos. Então eu quero encerrar esse vídeo antes dos 15 minutos, né, para que possa ficar um vídeo mais dinâmico, mais didático também para os irmãos. É apenas uma visão panorâmica, né, do que nós vamos estudar nessa matéria, angelologia, o estudo ou a doutrina a respeito dos anjos, tá bom? Então que Deus abençoe cada um dos irmãos e nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.